A história da restauração do sacerdócio levanta questões complexas e, ao longo do tempo, foram propostas diversas explicações para conciliar as discrepâncias entre as primeiras fontes e a narrativa oficial. Mas quão sólidas são essas respostas? Vamos examinar juntos as provas, os documentos e o contexto para entender se as soluções oferecidas são historicamente válidas, ou simplesmente tentativas de harmonizar uma história que, com o tempo, mudou várias vezes. Ao examinar as respostas apologéticas sobre a restauração do sacerdócio, emerge um panorama complexo. Gostaria de analisar junto a vocês os argumentos, começando pelos propostos pela Fair Mormon em resposta à carta Sess, porque representam uma defesa articulada que muitos membros consideram autoritária. Vamos considerar a primeira objeção levantada pela carta Sess. Assim como no caso da primeira visão, nenhum membro da igreja ou familiar de Joseph Smith havia mencionado antes de 1834 uma restauração do sacerdócio realizada por João Batista ou pelos apóstolos Pedro, Tiago e João. A Fair Mormon responde afirmando que os documentos demonstrariam como a visita de Pedro, Tiago e João já estava em discussão em 1830. Mas há um problema. Não são citadas fontes específicas que sustentem essa afirmação. De fato, mais adiante, acrescentam algo significativo. O autor da carta Sess não pode saber o que Joseph Smith disse em particular à sua família sobre a restauração do sacerdócio, porque não existem documentos históricos que apoiem sua posição de uma maneira ou de outra. Essa precisão, em vez de ajudar sua tese, confirma indiretamente que faltam provas contemporâneas. A Fair Mormon define essa objeção como uma falácia lógica, argumentação baseada no silêncio, sustentando que não se pode chegar a uma conclusão a partir da ausência de documentos. Mas o ponto crucial é mal interpretado. Não se trata simplesmente de uma ausência de provas, mas da presença de documentos que mostram claramente como a doutrina do sacerdócio evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, sabemos com certeza que Joseph Smith não foi ordenado ao chamado sacerdócio supremo antes de 1831. Aqui emerge uma estratégia comum nos ambientes apologéticos. Aproveitam o fato de que Joseph Smith escreveu pouco pessoalmente nos primeiros anos, argumentando que não podemos saber tudo. Mas essa posição se torna problemática quando é utilizada para ignorar as provas existentes que contradizem a narrativa oficial. Não ter toda a informação não significa que se possam ignorar as que temos, especialmente quando apontam em direções opostas ao que sustenta a Igreja. A carta Sess levanta outra questão crucial. Poderia a restauração do sacerdócio ter sido retrodatada por Joseph Smith para justificar um maior controle sobre a Igreja? A Fair Mormon responde analisando o que definem como provas circunstanciais, concluindo que a restauração do sacerdócio de Melquisedeque poderia ser plausivelmente situada em um período de 17 dias, entre 15 e 31 de maio de 1829. Sustentam que esse intervalo de tempo é curto demais para permitir uma falsificação posterior dos eventos por parte do profeta. Em sua defesa, a Fair Mormon cita alguns trechos em que Joseph Smith afirma ter visto Jesus Cristo, sugerindo que suas conversas com os apóstolos poderiam incluir também Pedro, Tiago e João. Mas esse argumento não se sustenta quando se observa que essas figuras nunca aparecem nas primeiras versões das revelações, que foram adicionadas apenas mais tarde. Particularmente interessante é a referência a Moroni. Segundo a Fair, em 1823, o anjo teria predito que, quando as placas de ouro forem interpretadas, o Senhor dará o santo sacerdócio a alguns. Pena que a fonte dessa afirmação seja uma carta de Oliver Cowdery, escrita em 1835, 12 anos depois dos fatos narrados. Esse detalhe reforça mais a suspeita de uma retrodatagem. Vamos analisar agora em detalhes os 7 pontos principais apresentados pela Fair Mormon em defesa da restauração do sacerdócio. Primeiro ponto. A Fair cita Mosias,
18:17, Alma 4:20, Alma 5:3, 3, Nef 11:25 e 3 Nef 12:1, como provas de que o livro de Mórmon falaria do sacerdócio supremo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas há um problema evidente. Qualquer um que leia esses versículos notará que a palavra Melquisedeque não aparece em nenhum deles. Uma discrepância significativa. Segundo ponto. Em abril de 1829, durante a tradução do livro de Mórmon, Joseph Smith e Oliver Cowdery teriam tido uma disputa sobre o apóstolo João, resolvida através de uma revelação que encontramos hoje em Doutrina e Convênios 7. No entanto, esse episódio não tem nenhuma conexão direta com a restauração do sacerdócio. Por isso, não entendo por que a Fair o inclui em seu argumento. Terceiro ponto. Em agosto de 1830, uma revelação, Doutrina e Convênios 27:12, menciona Pedro, Tiago e João, a quem eu enviei, por meio dos quais eu ordenei. Mas é crucial notar que essa passagem foi modificada em 1835 para incluir explicitamente os 3 apóstolos, uma mudança não menor. Quarto ponto. Em abril de 1830, Doutrina e Convênios 20:2-3 descreve Oliver Cowdery como ordenado sob a mão de Joseph Smith. Também neste caso, trata-se de um texto que sofreu pesadas modificações posteriores, como demonstra a comparação com as versões originais. Quinto ponto. A Fair cita uma declaração de Parley P. Pratt, de 1870. Joseph Smith e Oliver Cowdery buscaram essa autoridade superior, enviando-os a Pedro, Tiago e João. Mas esse testemunho chega 40 anos depois dos fatos, quando a narrativa oficial já estava consolidada e, portanto, não pode ser considerado uma prova independente. Sexto ponto. Hiram Page, presente na fundação da igreja em 1830, em 1848, afirmou que Pedro, Tiago e João haviam conferido o sacerdócio antes de 6 de abril de 1830, mas também esse testemunho chega 18 anos depois, quando a versão oficial já havia mudado, e Page mesmo não estava presente na suposta ordenação. Sétimo ponto. Brigham Young declarou: sei que Joseph recebeu seu apostolado de Pedro, Tiago e João, antes que uma revelação sobre o tema fosse impressa. Mas ao comparar o livro dos mandamentos com Doutrina e Convênios, vê-se claramente as mudanças realizadas ao longo do tempo na história da restauração. O que emerge dessa análise é um panorama preocupante. Todos os argumentos da Fair Mormon se baseiam em fontes posteriores às modificações doutrinárias, nunca em provas contemporâneas aos eventos descritos. As adições e revisões posteriores, especialmente as de 1835, coincidem com períodos em que Joseph Smith estava consolidando sua autoridade na igreja. Essa correspondência temporal não pode ser ignorada e levanta sérias questões sobre a sequência real dos eventos. Agora, vamos analisar um ponto crucial levantado pela Carta Sess. Embora hoje se ensine que o sacerdócio foi restaurado em 1829, devemos notar que nem Joseph Smith, nem Oliver Cowdery fizeram tal afirmação até 1834. A pergunta que surge espontaneamente é: por que passaram 5 anos antes que Joseph ou Oliver falassem aos membros da igreja sobre o sacerdócio? A resposta apologética começa com uma observação importante. Muitos críticos ignorariam os versículos do livro de Mórmon, que fariam referência explícita ao sacerdócio supremo de Melquisedeque. Tomemos como exemplo Alma 13:18, onde se lê claramente que Alma estava limitado ao sacerdócio supremo do santo ordenamento de Deus. Ou consideremos Alma 4:20. Segundo essa perspectiva, seria improvável que esses relatos sejam pura invenção, porque sabemos que esses versículos, junto com outros no livro de Mosias, teriam levado Joseph e Oliver a se informarem sobre a correta modalidade do batismo sob essa autoridade. No entanto, devemos lembrar que essa continua sendo uma hipótese importante, não um fato comprovado. A verdade é que não sabemos com precisão quando Oliver Cowdery mencionou pela primeira vez
a restauração do sacerdócio a alguém. Apenas sabemos quando o fez publicamente pela primeira vez. Mas consideremos este ponto. Se Oliver Cowdery estava efetivamente encobrindo uma fraude por parte de Joseph Smith, quando falou de ter recebido o sacerdócio de Arão e de Melquisedeque, então, por que não desmascarou o engano depois de entrar em desacordo com Joseph Smith e ser excomungado da igreja? Porque, ao contrário, Oliver continuou insistindo que os eventos relacionados à restauração do sacerdócio realmente ocorreram. Existem muitas possíveis razões pelas quais os testemunhos não negaram seu testemunho depois de deixar a igreja. Muitos daqueles que abandonaram o movimento o fizeram por motivos completamente alheios ao livro de Mormon ou à questão da restauração do sacerdócio. No caso específico de Oliver Cowdery, sabemos que deixou a igreja porque descobriu que Joseph Smith tinha o que ele definiu como uma relação suja e desagradável com a adolescente Fanny Alger. É importante notar que esse episódio ocorreu mesmo antes de Joseph Smith desenvolver a ideia das chaves de selamento. Não entrarei nos detalhes de todos os possíveis motivos pelos quais Oliver Cowdery não desmascarou a igreja após sua disputa com Joseph Smith. Mas é fundamental sublinhar como seu envolvimento com a igreja o seguiu pelo resto de sua vida. Se ele tivesse admitido publicamente que a igreja se baseava em uma mentira, teria que reconhecer que induziu deliberadamente as pessoas a acreditarem em um falso, o que teria causado danos irreparáveis não apenas à sua reputação pessoal, mas também à de toda a sua família. Há outro aspecto ainda mais importante a considerar: as origens do conceito de Melquisedeque. Ao contrário do que se poderia pensar, isso não provém principalmente do livro de Mormon, mas do Novo Testamento, em particular, da carta aos Hebreus, capítulo 7. Leamos textualmente. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da derrota dos reis e o abençoou, ele atesta: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqueles eram sacerdotes em grande número, porque a causa da morte não lhes foi concedido durar. Mas este, como permanece para sempre, tem um sacerdócio que não se transfere. A resposta da Fair Mormon adiciona outro elemento à discussão. Muitos ignorariam que Joseph Smith mencionou o santo sacerdócio no relato da primeira visão de 1832, e que os críticos tenderiam a suavizar sua posição, ignorando deliberadamente esse fato. No entanto, essa afirmação apresenta vários problemas objetivos. Em primeiro lugar, o relato de 1832 é posterior à reunião dos anciãos de 1831, quando o sacerdócio foi conferido pela primeira vez. E ainda assim, nesta ocasião, não se faz nenhuma menção específica, nem de Arão, nem de Melquisedeque, muito menos de uma visita de João Batista. A linguagem utilizada continua sendo vaga e genérica, referindo-se simplesmente a anjos. Além disso, muitos estudiosos levantaram dúvidas fundamentadas sobre a datação efetiva do relato da primeira visão de 1832. O documento em questão não está datado e, durante anos, foi arrancado do livro original, o que torna impossível estabelecer com certeza absoluta quando foi realmente escrito. Isso nos leva à pergunta mais importante: por que essa história permaneceu tão genérica e vaga nos anos imediatamente posteriores à fundação da Igreja, para se tornar progressivamente mais específica, detalhada e grandiosa com o passar do tempo? Como pôde Joseph Smith esquecer ou omitir durante anos eventos tão extraordinários como a visita direta de Deus ou a aparição de João Batista vindo especificamente para conferir-lhe o sacerdócio de Arão? Vamos analisar agora outros temas apresentados pelo Fair Mormon em relação às menções do sacerdócio, antes de 1834. Vejamos o que informam os jornais da época. O Painesville Telegraph, de 7 de dezembro de 1830, escrevia: O Sr. Oliver Cowdery recebeu sua comissão diretamente do Deus do céu
e possui credenciais escritas e assinadas pela mão de Jesus Cristo, com quem conversou pessoalmente, e como tal, disse Cowdery, ele e seus associados são as únicas pessoas na Terra qualificadas para administrar em seu nome. Com essa autoridade, proclamam ao mundo que todos aqueles que não acreditarem em seu testemunho e não forem batizados por eles para a remissão dos pecados, devem ser para sempre infelizes. É importante notar que nesta citação não há nenhuma menção específica ao sacerdócio, nem detalhes sobre ser ordenado com o sacerdócio de Arão ou Melquisedeque. Fala-se genericamente de autoridade para batizar e fundar uma nova igreja, mas o Fair parece querer confundir intencionalmente esse conceito geral com a doutrina do sacerdócio que se desenvolveu posteriormente. Em essência, o Fair está projetando para trás a compreensão atual do sacerdócio sobre declarações que originalmente não o mencionavam de forma alguma. Outro artigo do Painesville Telegraph, datado de 16 de novembro de 1830, informa: há aproximadamente 2 semanas, algumas pessoas vieram aqui com um livro, uma das quais afirma ter visto os anjos e ter colaborado na tradução das placas. Ele anuncia a destruição do mundo em poucos anos e sustenta que as ordenanças do Evangelho não foram administradas regularmente desde os tempos dos apóstolos, até que o mencionado Smith e ele mesmo começaram a obra. O nome da pessoa aqui presente, que afirma ter uma missão divina e ter visto e conversado com os anjos, é Cowdery. Novamente, quando se fala de anjos, refere-se claramente à tradução das placas e ao testemunho sobre elas. Não há nenhuma referência específica ao sacerdócio. E, no entanto, o Fair utiliza essas declarações genéricas para confundir os argumentos. Ninguém nega que Joseph Smith tenha falado de visões angelicais, mas a história precisa da restauração do sacerdócio. Se desenvolveu claramente muito tempo depois dos eventos que pretende descrever. O Palmyra Reflector, de 14 de fevereiro de 1831, escrevia: portanto, proclamaram que não havia havido nenhuma religião no mundo durante 1500 anos, que ninguém havia sido autorizado a pregar, etc., durante esse período, que Joe Smith havia recebido agora uma comissão de Deus para esse propósito. Smith, afirmaram, havia visto a Deus frequentemente e pessoalmente. Cowdery e seus amigos tinham frequentes conversas com os anjos. Mais uma vez, nenhuma menção específica ao sacerdócio, nem a figuras angelicais particulares, como João Batista ou Pedro, Tiago e João. O Fair continua aplicando descrições genéricas para sustentar teses que essas fontes, na verdade, não confirmam. Um testemunho interessante vem do reverendo Richmond Taggart, em uma carta ao reverendo Jonathan Goins de Cleveland, Ohio, datada de 2 de março de 1833. O seguinte curioso evento ocorreu na semana passada em Newburgh, a aproximadamente 6 milhas deste lugar, Cleveland, Ohio. Joe Smith, o grande Mormon, estava lá e deu um discurso, e, entre outras coisas, lhes disse que havia visto a Jesus Cristo e os apóstolos, e que havia conversado com eles, e que podia realizar milagres. Aqui também falta completamente qualquer referência ao sacerdócio de Arão ou Melquisedeque. Além disso, trata-se de um relato de segunda mão que menciona genericamente os apóstolos, um tipo de testemunho que o Fair rejeitaria categoricamente se fosse usado contra suas posições. Vamos agora examinar a resposta do Fair Mormon em relação às mudanças realizadas por Joseph Smith nas revelações. A afirmação principal é que Joseph Smith mudou as revelações em 1835. O Fair confirma que essa afirmação se baseia em informações corretas, reconhecendo que o autor apresenta conhecimentos precisos sobre fatos históricos documentados. No entanto, o Fair tenta minimizar o impacto dessas mudanças através de algumas citações selecionadas. Richard Lloyd Anderson escreveu: aos membros da primeira presidência foi atribuída a tarefa de compilar os elementos da doutrina da Igreja a partir das obras canônicas, incluindo as revelações que foram dadas à Igreja até esta data ou que o serão,
até que se tome tal acordo. Kirtland High Council Minute Book, 24 de setembro de 1834, citado também na História da Igreja. Esta resolução poderia sugerir a correção da formulação anterior através de revelação. A Doutrina e Convênios, revisada, foi publicada em agosto de 1835 com um prefácio de 17 de fevereiro de 1835, assinado pelo profeta Oliver Cowdery, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams, o Comitê de Revisão. Essa interpretação sugere que as mudanças se referiam principalmente à formulação mais do que ao conteúdo ou significado das revelações. No entanto, essa representação distorce gravemente os fatos históricos e busca intencionalmente menosprezar a magnitude das mudanças realizadas por Joseph Smith para adaptar a narrativa da restauração do sacerdócio. O elder Marlin Jensen, em 2009, admitiu: em alguns casos, foram realizadas mudanças mais substanciais à medida que as revelações eram atualizadas para a Doutrina e Convênios de 1835. Por exemplo, a seção 20 foi recebida originalmente em 1830, antes que grande parte da estrutura de liderança da Igreja, como a conhecemos hoje, fosse revelada a Joseph Smith. Para 1835, Joseph havia organizado muitos ofícios e quórums através de revelação. Para incluir essa ordem eclesiástica recém-revelada, foram incorporadas na seção 20 várias mudanças e adições ao texto. Nossos atuais versículos, 65 e 67, sobre a ordenação de homens aos ofícios do sacerdócio, por exemplo, haviam sido revelados após a publicação de 1833 e foram posteriormente adicionados à publicação de 1835. Jensen continua: Joseph Smith examinou muitas das mudanças editoriais realizadas por seus colaboradores e fez pequenas alterações de sua própria mão antes que A Book of Commandments fosse publicado em 1833. Fez mais mudanças, incluindo a adição de sobrenomes às pessoas mencionadas nas revelações, pouco antes de A Doutrina e Convênios ser publicada em 1835. Finalmente, é informado que, por volta de 1834-35 em Kirtland, Ohio, o livro 2 do Apocalipse foi utilizado para a preparação da Doutrina e Convênios de 1835, e todos os elementos do manuscrito, exceto 8, foram publicados naquele volume de 1835. Em contrapartida, apenas 3 das revelações copiadas no livro foram publicadas em A Book of Commandments, em 1833. 2 das revelações do manuscrito foram publicadas pela primeira vez na Doutrina e Convênios de 1844. Essas afirmações continuam sugerindo que as mudanças foram apenas pequenas modificações gramaticais, o que é claramente falso. Entendo perfeitamente por que são relutantes em admitir que Joseph Smith fez mudanças substanciais em suas revelações. Mas essa posição beira a desonestidade intelectual. Oliver Cowdery admitiu: quanto às revelações, digamos simplesmente que nos surpreendeu não pouco encontrar a impressão anterior tão diferente do original. As havíamos comparado cuidadosamente, com a ajuda de indivíduos cuja integridade e capacidade são inquestionáveis. Dito isso, não fazemos nenhuma reflexão sobre aqueles a quem foi confiada a responsabilidade de publicá-las em Missouri, uma vez que nosso trabalho estava incluído nesse importante serviço à Igreja, e tem sido nosso esforço incessante fazer com que correspondam à cópia que nos foi fornecida. Acreditamos que agora estão corretas, se não em cada palavra, pelo menos em princípio. Por um bem especial da Igreja, também adicionamos alguns elementos de outras revelações. Essa declaração também tende a minimizar a magnitude das mudanças, apresentando-as como ajustes menores, quando na realidade, especialmente no caso da restauração do sacerdócio, as mudanças foram profundas e substanciais. O restante do documento FAIR fornece mais citações sobre as mudanças nas revelações, argumentando que muitas delas são gramaticalmente insignificantes e que os profetas têm o direito de fazer tais modificações. FAIR também sustenta que a citação de David Whitmer foi tirada de contexto. Aqui, reproduzo a versão completa, destacando as partes que costumam ser citadas pelos críticos.
Em 1829, durante nossa viagem, falei livremente com eles sobre esta grande obra que estavam realizando. E Oliver me declarou na presença de José que haviam se batizado mutuamente, tentando assim cumprir o mandamento. E após nossa chegada em casa, em junho de 1829, José ordenou Oliver Cowdery como ancião, e Oliver ordenou José como ancião na Igreja de Cristo. Além disso, durante aquele ano, foi completada a tradução do Livro de Mórmon, e pregamos, batizamos e ordenamos alguns anciãos. E em 6 de abril de 1830, 6 anciãos, junto com cerca de 50 ou 60, segundo me lembro, membros, se reuniram para dar vida a uma organização. Nunca ouvi que um anjo tivesse ordenado a José e Oliver ao sacerdócio de Arão até 1834 e 835, ou 183.6, em Ohio. A informação que recebi de José e Oliver sobre este assunto é a que afirmei, e que lhes foi ordenado fazê-lo por revelação através de José. Não acredito que João Batista tenha ordenado a José e Oliver, como afirmam e acreditam alguns. Considero isso um erro, um mal-entendido. Não vejo como este testemunho apoia a versão oficial da restauração do sacerdócio. Fair tenta contornar o problema utilizando definições de dicionário do termo ordenado, para sustentar que, de qualquer forma, José e Oliver iniciaram o sacerdócio, apesar de Whitmer afirmar claramente que a cronologia não coincide. Esses argumentos apologéticos não conseguem responder adequadamente aos problemas levantados pela história da restauração do sacerdócio. Muitos deles, na minha opinião, são intelectualmente desonestos se consideradas as respostas fornecidas por Fair. Utilizar fontes tardias para demonstrar que a restauração ocorreu, como é relatado oficialmente, não se sustenta historicamente. E as vagas referências a anjos não reforçam em nada a credibilidade de José Smith. Uma última resposta apologética digna de menção é a de Richard Bushman, que em Rough Stone Rolling escreveu sobre José Smith. Ele revisava suas revelações, acrescentando novo material e conectando umas com as outras, alterando sua formulação a seu bel prazer. Sentia-se autorizado a ampliar as revelações à medida que sua compreensão se expandia. Assim como no caso da teoria da tradução livre do Livro de Mórmon e a do catalisador para o Livro de Abraão, esse tipo de raciocínio é indistinguível de uma verdadeira fraude. Essas explicações podem tranquilizar os crentes, porque oferecem uma resposta abrangente, mas na realidade não abordam o problema de fundo. Neste caso específico, José Smith não se limitou a modificar algumas palavras na história da restauração do sacerdócio, mas acrescentou personagens bíblicos proeminentes para torná-la mais crível. Para usar uma analogia, seria como se eu afirmasse ter jogado uma partida de basquete com alguns jogadores que me disseram que eu era bom. Depois, anos depois, quando minha autoridade fosse questionada, reescrevesse a história dizendo que aqueles jogadores eram, na verdade, Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant, que me ensinaram o jogo e passaram o testemunho. Este exemplo pode parecer extremo, mas é exatamente o que José Smith fez com essas mudanças. Para aplicar a teoria de Bushman a este caso, deveríamos acreditar que José Smith inicialmente não sabia com quem estava falando e de quem estava recebendo o sacerdócio, o que não faz sentido na realidade. Mais uma vez, nos deparamos com uma teoria abrangente que tenta minimizar o problema das mudanças feitas por José Smith, um argumento que ninguém aceitaria se fosse aplicado a qualquer outro líder religioso, político ou organização, da qual não fôssemos já seguidores. No final de todo esse percurso, o que emerge claramente é uma discrepância difícil de ignorar. Por um lado, temos a versão oficial, a que todos conhecemos, com seus anjos e suas ordenações sagradas. Por outro lado, os documentos da época nos mostram uma história diferente, que evoluiu com o tempo, tornando-se cada vez mais detalhada, justo quando a Igreja precisava de maior legitimação. Percebo que essas perguntas podem incomodar. É normal, quando tudo o que acreditamos é questionado. Mas acredito que vale a pena perguntar. Se encontrássemos essas mesmas incongruências na história de outra religião,
Como reagiríamos? Aceitaríamos com a mesma facilidade? O ponto não é dizer que José Smith foi um mentiroso ou um golpista. O ponto é muito mais simples. Estamos buscando a verdade ou estamos tentando defender uma versão dos fatos a todo custo? Porque a história, a verdadeira, não precisa de ajustes retroativos nem testemunhos tardios. Está lá, nos documentos da época, nas primeiras versões das revelações, nas palavras de quem realmente estava lá. Talvez a pergunta mais importante não seja o que realmente aconteceu em 1829, mas como sabemos o que realmente aconteceu? E quando as únicas provas que temos foram modificadas anos depois, quando as testemunhas diretas contam histórias diferentes, quando cada nova versão se torna mais grandiosa que a anterior, bem, talvez seja o momento de parar e refletir. Não pretendo ter todas as respostas, mas acredito que nos fazermos essas perguntas, com honestidade e sem preconceitos, já é um passo importante. Porque no final, a verdade não deveria temer as perguntas, mas as respostas que não temos coragem de dar. Olá e até a próxima.